Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da Cosan S.A. sobre os resultados do segundo trimestre de 2020. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao senhor Felipe Casali, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Felipe, pode prosseguir. Bom dia e bem-vindos à teleconferência dos resultados do segundo trimestre de 2020 da Cosan S.A. Este trimestre, sem dúvida, ficará marcado na história do país e do mundo. Os impactos causados pela pandemia na vida das pessoas, principalmente aquelas que perderam amigos e familiares, e na economia mundial, foram muito relevantes. Como falamos ao longo dos últimos meses, nos diversos fóruns que participamos, dedicamos todos os esforços necessários para assegurar que nossos times e nossas operações, que em sua maioria são consideradas essenciais, continuassem rodando com toda a segurança. Preparamos a companhia para atravessar este cenário com uma gestão apurada de risco e liquidez. Trabalhamos muito próximos dos nossos clientes e fornecedores, gerenciando nossa exposição e, ao mesmo tempo, nos preparando para a retomada. Fizemos o nosso dever de casa e tudo indica que o pior já ficou para trás e estamos prontos para capturar as oportunidades que a retomada deverá trazer ao longo do restante do ano. Mudando um pouco a dinâmica da apresentação, gostaria de começar no slide 3, mostrando alguns indicadores macroeconômicos e setoriais dos últimos meses, principalmente aqueles que impactam diretamente e afetam diretamente os nossos negócios, como o consumo de combustíveis e produção industrial. Abril foi realmente o ápice da crise, como podem ver nos gráficos. Desde então, a flexibilização das medidas de isolamento social resultou numa melhora gradual em todos esses índices. Vimos isso com muita clareza em nossos negócios, um mês de abril muito ruim, maio ainda difícil, mas apontando para uma melhora, e junho melhor, mais próximo dos níveis de desempenho que tínhamos pré-crise. E essa tendência vem se confirmando nas últimas semanas. Passando para o próximo slide, o slide 4, como podem ver, os impactos do isolamento social foram fortemente sentidos pelos nossos negócios, principalmente em termos de volume. Isso resultou numa queda de 57% do EBITDA ajustado pro forma e em um prejuízo neste trimestre. Quando analisamos o acumulado do ano de 2020, no gráfico inferior, o EBITDA do primeiro semestre de 20 foi de 2,3 bilhões, ou 14% inferior ao mesmo período do ano passado. Com exceção da Raízen Energia, a performance dos negócios desde o início das restrições ligadas à pandemia prejudicaram o resultado do semestre. Vamos discutir em detalhe os efeitos no período para cada um dos nossos negócios, começando pelo slide 5 com a Raízen Combustíveis nas operações do Brasil. A dura combinação da queda brusca e sem precedentes da demanda e dos preços dos combustíveis resultou num trimestre extremamente desafiador para o setor. Entramos no mês de abril com um nível de estoque acima do que normalmente operamos, em razão do giro mais lento, reflexo já da retração das vendas em março, após a declaração da pandemia, e também pelo ataque criminoso de hackers que sofremos. A queda nas cotações internacionais de petróleo, em conjunto com o início da safra da cana no Brasil, que historicamente pressiona os preços do etanol, causaram um efeito negativo relevante no inventário da Raízen e, portanto, nas margens. Como vocês sabem, nós tratamos esse efeito como parte recorrente do nosso negócio e não ajustamos o nosso número. Mas para melhor entendimento, especificamente neste trimestre, cabe destacar que a perda foi da ordem de 300 milhões de reais, mais que o dobro do trimestre anterior. Outro fator fundamental para o entendimento do trimestre é a perda de escala causada pela forte queda das vendas. Temos uma estrutura logística otimizada que sempre contribuiu positivamente para uma performance muito eficiente, gerando retorno importante para a Raízen. Desmobilizar, por exemplo, toda essa estrutura logística própria e contratada, com todo o trabalho que foi feito no longo prazo, focando em treinamentos e segurança na operação, não fazia o menor sentido por um evento pontual. Mas considerando os meses de abril e maio, quando a queda das vendas chegou a quase 50%, tivemos ali inevitavelmente uma compressão das margens nesses 2 meses, sendo mais específicos. Falando ainda de escala, o segmento de aviação foi ainda mais afetado pela estrutura física da operação, com custos predominantemente fixos e a exceção, obviamente, a exceção da compra de produtos.
A redução de cerca de 90% dos voos no período teve, portanto, uma contribuição negativa no trimestre. Importante ressaltar que temos trabalhado bem próximos dos nossos principais clientes, buscando uma gestão eficiente dos contratos e reduzindo nossa exposição a crédito. Vamos aos números. O volume total vendido pela Raízen Combustíveis Brasil ficou 24% abaixo do 2T19. O diesel apresentou maior resiliência em razão da demanda no agronegócio e também no transporte de cargas. O EBITDA ajustado, portanto, foi de 65 milhões de reais no trimestre, refletindo os impactos mencionados anteriormente. Não temos o hábito de falar do mês a mês, mas neste trimestre é fundamental olhar para entender a dinâmica de mercado. A retomada da demanda, em conjunto com a recuperação dos preços médios dos combustíveis, já resultaram em um mês de junho bem mais próximo do que seria um resultado normalizado. Em resumo, tudo indica que abril foi o ápice da crise e que podemos esperar um segundo semestre de 2020 com uma tendência muito parecida com o que vimos em 2019, ou seja, uma recuperação gradual de rentabilidade e de melhora do ambiente de negócios, gerando resultados crescentes mês após mês. A Raízen reforçou ainda mais o relacionamento com a revenda neste período, fazendo uma gestão muito próxima e mantendo sob controle sua exposição com clientes e fornecedores. Por último, o CAPEX, que neste trimestre foi de 225 milhões de reais, 2% menor. Apesar da postergação de alguns investimentos durante o ápice da pandemia, o pace de renovação e conversão de postos segue firme para o ano. Vamos agora para a Raízen Argentina, no lado direito do slide. Lembrando que os resultados estão em dólar americano, que é a moeda funcional da operação. Assim como no Brasil, o negócio na Argentina foi fortemente afetado no trimestre. Entretanto, os efeitos da crise foram potencializados pelo lockdown mais restritivo no país e pela paralisação das operações de refino por quase um mês em razão da queda da demanda. A volatilidade das cotações de petróleo e câmbio, que impactam nos estoques, tanto de petróleo cru quanto dos produtos refinados, também contribuíram para a compressão das margens no período. Com a queda brusca das vendas de 42% no trimestre, o EBITDA ajustado foi negativo em 51 milhões de dólares na Argentina. Com o avanço das fases de flexibilização, a demanda deve retomar gradualmente ao longo dos próximos meses, mas a recuperação recente dos preços internacionais também vai contribuir positivamente. Mas aqui a gente tem que destacar que a melhora da rentabilidade dependerá muito da capacidade de repassar os maiores custos, olhando aí para os próximos meses. Os investimentos no trimestre totalizaram 10 milhões de dólares, em redução que está em linha aí com a racionalização dos investimentos no período. Passando para o próximo slide, vamos falar da Raízen Energia. Os resultados da Raízen Energia foram pouco afetados pela pandemia. O primeiro trimestre da safra 2020-21 foi marcado por um clima mais seco, que permitiu a aceleração da moagem e resultou em uma melhor produtividade agrícola. O mix de produção foi dedicado ao açúcar, que ao longo da safra deverá ter uma remuneração melhor que o etanol. O EBITDA foi de 329 milhões de reais no trimestre, uma redução de 18%, explicada pela estratégia de comercialização, que concentrará um volume maior de vendas do nosso produto próprio nos últimos trimestres do ano safra. Passando rapidamente pelas vendas por produtos, começando pelo açúcar. O volume de açúcar próprio vendido foi menor neste trimestre, compensado pelo aumento da operação de revenda. O preço de venda foi 27% melhor, em linha com os hedges contratados para o ano e melhor mix com mais açúcar branco. O volume próprio de vendas de etanol foi similar ao mesmo período do ano passado, e a estratégia aqui é similar também à do açúcar, buscando melhor rentabilidade ao longo do ano. A forte queda do petróleo e da demanda derrubou o preço de etanol no início do trimestre, mas ao final de maio já foi possível notar a recuperação dos preços no mercado interno para níveis similares ao mesmo período do ano passado. Ainda assim, o preço médio de venda subiu 9% comparado ao segundo trimestre de 2019, explicado pelo maior volume exportado pela Raízen e pela estratégia de proteção econômica sobre as vendas do etanol.
O volume próprio vendido de energia ficou em linha com o trimestre passado, e os preços médios foram 3% superiores ao 2T19. Falando agora sobre o hedge de açúcar, a Raízen avançou nas proteções para a safra atual e já protegemos praticamente todo o açúcar a ser exportado a um preço médio de 60 centavos de real por libra-peso, que é quase 10% acima da safra passada. O ganho de competitividade do açúcar brasileiro, com a recente desvalorização do real, tem gerado boas oportunidades com retorno superior ao visto nos últimos anos. Para a próxima safra, 2021-22, já protegemos cerca de 60% do açúcar, com um preço médio de 66 centavos de real por libra-peso. Iniciamos, inclusive, a proteção de parte do volume da safra 22-23, vislumbrando bons retornos ainda melhores do que temos visto aí nas próximas duas safras. Há um consenso que a safra atual no Brasil deverá ter um aumento significativo da produção de açúcar, o que pode manter as cotações em dólar ainda pressionadas no curto e médio prazo, mesmo que países como Tailândia apresentem queda na produção. Para finalizar, os resultados da energia, os investimentos totalizaram 588 milhões de reais no trimestre, em linha com o esperado para o ano safra. Passando para o próximo slide, falando de gás natural. Antes de começar, eu gostaria de informar que a Compass Gás e Energia protocolou no dia 31 de julho um pedido de registro de oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias. Por este motivo, a Compass encontra-se em período de silêncio, portanto, seguindo as orientações regulatórias, não poderemos discutir projeções, tampouco falar do andamento deste processo. Bom, vamos aos números do trimestre. A Compass atingiu o EBITDA ajustado de 473 milhões de reais, queda de 19% em base pro forma. Vamos direto aos números da Comgás, que hoje é o principal ativo operacional da Compass. Antes de começar os resultados da Comgás, só mais um disclaimer. Vocês devem ter percebido que não divulgamos o EBITDA normalizado no 2T20. Isso porque a partir de junho, conforme deliberação da Arcesp, a Comgás passou a registrar os efeitos do conta corrente regulatório em seus livros societários, eliminando, portanto, a necessidade de normalização do EBITDA. Só que todo o saldo acumulado foi contabilizado neste trimestre, portanto, precisamos fazer um ajuste no período para garantir a comparabilidade dos números. O volume total de gás natural distribuído apresentou retração de 27% no TRI, refletindo a queda da demanda, principalmente nos segmentos industrial e comercial, em razão do avanço da pandemia e a consequente redução da atividade econômica. No segmento industrial, os principais setores afetados foram as cerâmicas, químico e automotivo. No segmento comercial, a redução de 54% se concentra principalmente nos ramos de gastronomia e hotelaria. Já o volume residencial cresceu 15% em razão das medidas de isolamento social e menor temperatura média no período, bem como a adição de 96 mil novos clientes nos últimos 12 meses. Isso acabou melhorando o mix de vendas e ajudou a compensar parcialmente as perdas de volume no trimestre. O EBITDA ajustado da Comgás foi 18% inferior e totalizou 481 milhões de reais, impactado pela retração das vendas. Além disso, também reflexo do cenário atual, houve aumento pontual de 51 milhões de reais em PDD. Excluindo a PDD, as despesas tiveram redução de 7%, demonstrando a gestão eficiente no trimestre. Importante ressaltar que a Comgás tem buscado fazer uma gestão ainda mais próxima de seus clientes neste período, minimizando o aumento da exposição da companhia. Mesmo com a pandemia, a Comgás manteve os investimentos previstos no plano regulatório, atingindo 231 milhões de reais no trimestre. Seguindo a apresentação, vamos para o slide 8. Começando pela MUVI, no lado esquerdo, a demanda por lubrificantes foi fortemente afetada em todos os países em que operamos. Na MUVI, a queda do volume de lubrificantes e óleos básicos atingiu 35% no trimestre. Com isso, o EBITDA do negócio totalizou 44 milhões de reais, 43% menor que o trimestre de comparação. Mas também tivemos alguns efeitos positivos no TRI, que ajudaram a neutralizar parte do pior volume. Primeiro, a consolidação em reais dos resultados das operações em moeda estrangeira, em função do câmbio. Segundo, o melhor mix de vendas de lubrificantes,
mesmo durante a crise, que reflete a execução da estratégia de marketing do negócio. E, por fim, também notamos uma tendência positiva de recuperação nas vendas ao longo do trimestre, principalmente nas operações da Europa, onde a retomada das atividades já está em fase mais avançada. Passando para o lado direito do slide, para falar das despesas corporativas. Tivemos uma redução de 10% nos gastos em função da austeridade da companhia para atravessar este período. Na linha de outras despesas, os gastos totalizaram 22 bilhões de reais. Podemos seguir para o slide 9 e discutir os destaques financeiros consolidados. A dívida bruta pro forma cresceu 16% no TRI, devido às emissões na Comgás e na Raízen, como medidas de reforço do caixa das companhias para enfrentar o cenário atual. Essas captações também explicam a geração de caixa para os acionistas em base pro forma. Em razão dos efeitos mencionados nas operações, houve consumo de caixa operacional ao longo do trimestre, principalmente na Raízen Combustíveis, que historicamente gera caixa. Como consequência destes efeitos, a alavancagem pro forma subiu para 2,4 vezes dívida líquida EBITDA, refletindo a menor contribuição dos resultados operacionais, especialmente neste trimestre. Antes de encerrar a apresentação, gostaria de falar rapidamente sobre os avanços em nossa jornada de ESG. Em 1º de julho, divulgamos nosso relatório anual de sustentabilidade e tornamos público pela primeira vez os nossos 10 compromissos com o desenvolvimento sustentável alinhados à agenda da ONU. São metas ancoradas nos nossos princípios econômicos, sociais e ambientais, que vamos perseguir por meio de ações concretas e estruturadas em todas as nossas empresas até 2030. Com isso, estamos reforçando nosso comprometimento com o presente e o futuro, alinhados com a nossa visão de longo prazo. Mais recentemente, foram publicados também os relatórios de sustentabilidade da Comgás e da Raízen, além da Rumo, que é uma empresa que compõe o mesmo grupo econômico. Adicionalmente, lançamos um portal de sustentabilidade onde centralizamos nossas publicações, relatórios, vídeos, entre outros conteúdos diversos relacionados ao tema. Estamos engajados com a agenda ESG e empenhados em sermos cada vez mais transparentes. Neste sentido, respondemos pelo 2º ano consecutivo o questionário de acesso ao Dow Jones Sustainability Index. E temos outras iniciativas parecidas em andamento. Somos líderes em nossas áreas de atuação e, portanto, responsáveis por liderar essa agenda. Falando do G, de governança, em julho deste ano, anunciamos o tão aguardado processo de reorganização societária do grupo. Esse é um importante passo para a simplificação da nossa estrutura, unificando e consolidando as 3 holdings listadas em apenas uma. No dia 4 de agosto, anunciamos também a constituição dos comitês, formados por profissionais independentes e com notória experiência, que serão responsáveis pela avaliação dos ativos da Cosan S.A. e da Cosan Logística. Ainda conforme anunciado, protocolamos o pedido de registro de oferta pública primária da Compass Gás e Energia, empresa do grupo responsável por oferecer soluções de gás e energia para o país. Bom, com isso eu encerro aqui a apresentação e podemos passar para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso tenham alguma pergunta, por favor, digitem *1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla *. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por gentileza, façam apenas 2 perguntas por pessoa. Por favor, aguardem. Nossa primeira pergunta é de Isabella Simonato, do Bank of America. Muito obrigada. Bom dia a todos. Bom dia, Felipe. Tenho 2 perguntas. Em primeiro lugar, sobre a Raízen Energia, se você pudesse falar um pouco mais a respeito da estratégia de comercialização de açúcar, nós vimos um salto enorme no volume de negociação de açúcar. Eu sei que vocês preferem ter um pouquinho mais de estoque, mas
Você poderia falar um pouco mais a respeito dessa decisão e como isso vai nos próximos 2 trimestres, se vocês pretendem vender seus próprios volumes, se vão acelerar isso, e sobre o equilíbrio, sobre negociação e volume próprio. E a segunda pergunta é sobre a raiz em combustíveis. Eu sei que vocês tiveram uma melhoria de volumes, e isso também já em julho, mas a pressão nas margens foi bastante alta no TRI. Então, como podemos pensar nessa recuperação? Qual tem sido o impacto na estrutura de custos e como isso tem sido diluído agora que os volumes melhoraram? Muito obrigada. Muito obrigada pela pergunta, Isabela. Vamos começar com a pergunta sobre a raiz em energia. Na verdade, os volumes de açúcar estão associados à revenda e não à negociação. Isso faz parte da estratégia da Raízen para maximizar o valor dessas operações. Então, essa revenda faz parte da nossa estratégia, mas incluímos um pouquinho nesse ano. E essa é outra parte da nossa estratégia para conseguirmos melhores retornos nessa operação. Com relação aos nossos volumes próprios, como vamos maximizar a produção de açúcar esse ano? Estamos também analisando os melhores cenários e o melhor momento para vender nosso açúcar. Então, pensando no custo de carregar esse produto hoje, comparando com o ano passado, mais uma vez, nesse ano safra, provavelmente vamos concentrar mais das vendas no terceiro e quarto tris do ano colheita. Então, isso está associado a conseguir captar os melhores retornos dentro da nossa estratégia de comercialização. Com relação a combustíveis, aqui temos uma boa oportunidade para explicar um pouquinho melhor ou esclarecer. Eu tentei esclarecer isso na apresentação e agora vou tentar explicar melhor a dinâmica. Mostramos até alguns indicadores macroeconômicos que estão bem associados aos nossos negócios, principalmente na área de combustíveis. Em abril e maio vimos, e também um pouquinho de março, que a crise atingiu o seu ápice. Então, vou explicar um pouquinho a dinâmica para a raiz em combustíveis. Nós entramos em abril com altos níveis de estoque devido ao ataque de hackers que sofremos e afetaram os resultados do primeiro trimestre. Então, o giro do estoque foi mais baixo devido a um nível mais alto de estoque ao final de março. Então, entramos no TRI com volumes mais altos do que gostaríamos. Então, como todos vocês sabem, nós temos mais etanol no nosso mix também. Isso é visto nas vendas e nos níveis de estoque. E isso sofreu ainda mais no TRI devido à queda de preços de petróleo e gasolina e também por causa do início da safra, que historicamente pressiona os preços de etanol sempre que a safra começa. Então, só para concluir a questão do impacto nos estoques, que se concentrou principalmente em abril e maio, é muito importante enfatizar, foram mais ou menos 300 milhões de reais, como eu disse durante a apresentação. Então, como vocês sabem, quando houve um pouco de recuperação dos preços internacionais, e desde então nós temos observado uma recuperação na demanda também, e isso deve trazer um efeito positivo daqui para frente, ou seja, parte desse efeito negativo que observamos em abril e maio será recuperado em parte em junho e no resto do ano. Outro impacto relevante nos nossos resultados, que é muito importante de ser mencionado, que, aliás, contribui com resultados superiores num cenário mais normalizado, são as economias de escala. Como eu mencionei durante a apresentação, uma boa parte da nossa estrutura de logística, que se concentra em segurança e treinamento, estava já mobilizada durante o ápice da crise. Não fazia sentido desmobilizar tudo isso devido a um evento pontual
considerando os volumes distribuídos. Essa decisão foi correta se levarmos em consideração os níveis de volume que estamos distribuindo atualmente, que está muito mais próximo dos níveis pré-crise. Se pensarmos em junho e julho, esses volumes estão muito mais próximos dos níveis de distribuição pré-crise. Então, resumindo, só para ter certeza que a mensagem ficou clara para todos, abril foi muito fraco, maio também foi fraco, mas já com sinais de melhora. Já junho, chegamos a níveis muito mais próximos dos níveis normalizados. Quando eu digo níveis normalizados, eu estou falando em termos de ambiente de negócios, volumes, estou falando de retornos também e desempenho global. Então, essa é a tendência que devemos esperar para o próximo, para todo o final do ano, daqui até o final do ano, e como eu disse, o segundo semestre de 2020 deve ser bastante parecido com 2019. Junho foi, nesse caso, o pior mês, o mês mais fraco, mas em termos gerais, o terceiro e o quarto trimestres teremos uma recuperação gradual, pelo menos é isso que os sinais demonstram, considerando os indicadores macroeconômicos e os resultados também de junho e julho, considerando a distribuição de combustíveis. Muito obrigada. A próxima pergunta é de Regis Cardoso, do Credit Suisse. Olá a todos, bom dia. Muito obrigado, Felipe, por responder minha pergunta. Algumas perguntas adicionais depois dos seus comentários sobre a raiz em combustíveis, por favor. Com relação à perda de estoque, com valor de 300 milhões que você mencionou, estamos falando apenas do efeito de estoque ou isso inclui também algo relacionado à queda abrupta nas margens ou ganhos dos hedges, para podermos interpretar melhor esses 300 milhões, por favor. Outra coisa, quando você fala sobre níveis normalizados em junho, o lado do volume da equação está muito claro, dá para ver sem nenhum problema. Agora, quando falamos de margem, quando você diz que está mais normalizado, essa margem inclui os ganhos de estoque, porque os preços começaram a se recuperar em junho, certo? Só para a gente entender melhor isso, por favor. E por último, você tem uma estimativa do efeito total dessas economias de escala? Porque a perda de volumes, é claro, foi muito abrupta. Vocês têm alguma estimativa com relação ao impacto disso nos seus resultados? Muito obrigado pela pergunta, Regis. Esses 300 milhões de reais, ou por volta de 300 milhões de reais que eu mencionei, é um efeito puro do estoque no giro dos produtos, ou seja, a venda de combustíveis. Não tem nada a ver com os hedges, nem nada do gênero. Nós temos instrumentos financeiros para a proteção disso, mas isso não está relacionado ao impacto que tivermos com relação à venda dos combustíveis em si. Estamos falando apenas do efeito no TRI. Como eu disse, isso foi altamente concentrado nos meses de abril e maio, ok? Com relação aos níveis normalizados, que eu mencionei em junho, em termos de desempenho global, o que quer dizer que estamos falando de volumes e margens ou retorno. E isso, é claro, inclui a dinâmica de preços que afetam os estoques. E é por isso que também temos um ambiente melhor. Isso também faz parte da equação. No cenário de combustíveis em junho também, julho, já posso mencionar. E esse efeito global das economias de escala
Nós não vamos divulgar isso, é claro, porque é um elemento estratégico, mas o que eu posso dizer, e eu gostaria de enfatizar aqui, é que isso trouxe benefícios para os nossos resultados em um cenário mais normalizado. Por assim dizer, nós investimos muito nos últimos anos em ter essa estrutura logística muito bem estruturada, não só a nossa, mas também a estrutura contratada. Outra coisa importante aqui que eu não mencionei na minha resposta anterior sobre as economias de escala é o segmento de aviação, que também afeta os nossos resultados. Houve uma redução de voos de quase 90%, que afeta 80% especificamente os combustíveis desse trimestre. E devido à natureza dessa operação, nós temos uma estrutura muito mais fixa, são custos fixos predominantemente. Ou seja, nós acabamos sendo mais penalizados num trimestre onde a demanda não existe. E também aqui é mais difícil prever quando teremos uma recuperação mais estrutural na demanda, mas estamos fazendo uma análise diária como o mercado está evoluindo no segmento de aviação. E só para colocar as coisas em perspectiva com relação às nossas expectativas para o resto do ano, como eu disse, o segundo semestre, em nossa opinião, avaliando os números, provavelmente teremos níveis de plano muito semelhantes aos níveis pré-crise. Nós estamos alinhados com os números pré-crise. Muito obrigado, Felipe. Poderia fazer mais algumas perguntas com relação especificamente aos resultados? Eu acho que vocês registraram os 45 milhões agora no segundo trimestre que vocês haviam revertido no primeiro trimestre de 2020, tá certo? Se não fosse por esse ajuste, vocês também acabariam tendo um EBITDA mais alto em combustíveis, correto? Outra coisa, parece que vocês tiveram ganhos de recuperação de créditos fiscais, esses 22 milhões de reais aqui, é isso? Queria apenas saber se você acha que isso está relacionado aos PIS e COFINS que vocês normalmente ajustam nos resultados na maior parte dos trimestres. Regis, com relação à primeira pergunta, você está correto. Esses 45 milhões de reais que nós ajustamos no primeiro trimestre, revertemos agora no segundo trimestre, então tivemos esse efeito. A sua premissa está correta. E com relação aos créditos fiscais, essas recuperações, sempre que temos ganhos não recorrentes, historicamente, sempre fazemos o ajuste, ou seja, tudo que é ajustado é a parte não recorrente. Ok, ficou muito claro, muito obrigado. A próxima pergunta é de Lucas Ferreira, do JP Morgan. Olá, Felipe. A minha pergunta é sobre combustíveis, por favor. Houve algum outro impacto pontual no setor de aviação? Alguma quebra de contrato? Algum evento pontual no setor de aviação que afetou o TRI? Que devemos estar cientes? E a segunda pergunta é mais ampla. Você falou sobre a recuperação dos negócios e que o segundo semestre deve chegar mais próximo de níveis normalizados. Vocês fizeram ajustes nos custos e na estrutura de custos e despesas para lidar com essa queda de volume, já que a economia não se recuperou, mas também considerando que os consumidores vão mudar seus hábitos, então talvez os níveis não voltem ao que eram. Vocês veem suas margens voltando ao que era o ano passado?
Então, minha pergunta é sobre a estrutura de custo e despesa. Não sei se eu sou correto, mas você falou que não falaria sobre a Compass. Mas gostaria de ouvir a respeito das tendências. Não sei se vocês têm a possibilidade de falar a respeito desse assunto. Muito obrigada. Muito obrigado, Lucas, pela pergunta. Sim, infelizmente, não posso falar sobre projeções relativas à sua terceira pergunta, mas com relação à primeira, a raiz em combustíveis, bem, não houve nenhum efeito pontual. Nós trabalhamos muito proximamente aos nossos clientes, analisando sempre a nossa exposição, controlando a nossa exposição nesse segmento, ou seja, não houve nenhum evento pontual além dessa queda enorme na demanda e no volume, ou seja, não houve nada além do impacto da Covid-19 que eu mencionaria aqui no segmento da aviação. Com relação à estrutura de custos, bem, as economias de escala são muito importantes aqui. Como eu disse, em abril tivemos uma queda de volume de mais ou menos 50%, e em maio também as coisas melhoraram um pouco, mas também tivemos uma queda na demanda. Como eu disse durante a apresentação, é importante enfatizar aqui que, ao longo do ano, nós construímos uma estrutura logística muito robusta, treinamos os motoristas na área de segurança, qualidade de produtos e assim por diante. Então, o que fizemos, a análise que fizemos é que desmobilizar toda essa estrutura logística, tanto a nossa quanto a estrutura contratada, depois de todo esse trabalho de longo prazo que havíamos feito, não fazia nenhum sentido por causa de 1 ou 2 meses. É claro que sempre avaliamos os ajustes mínimos que possam ser feitos, que não causariam nenhum dano ou prejudicariam a recuperação da operação. E como já observamos parte de uma recuperação em junho, achamos que essa foi a decisão correta a ser tomada. Fizemos todo o possível para não arriscar a qualidade e a eficiência da nossa operação daqui para frente, assim que o mercado se normalize. Muito obrigado, Felipe. A próxima pergunta é de Thiago Duarte, do BTG Pactual. Muito obrigado, bom dia a todos. Eu tenho algumas perguntas sobre combustíveis e também sobre a energia. Felipe, será que você poderia falar um pouco a respeito do ambiente competitivo? Se avaliarmos a participação de mercado da Raiz em combustíveis durante o TRI e os últimos meses, vemos uma queda considerável em março e abril e uma quase recuperação total em maio e junho. E é claro que tudo isso aconteceu no meio das reduções de preços, de volume, aí os preços começaram a se recuperar e observamos também uma recuperação significativa da participação de mercado. Isso parece estar mais na parte do atacado. Você poderia falar um pouco mais sobre como você vê o ambiente competitivo em meio ao que está acontecendo com relação a preços e volumes e como as mudanças e efeitos vão afetar a rentabilidade dos negócios, na sua opinião? Seria interessante ouvir isso. A segunda pergunta sobre combustíveis tem a ver com rebates, com descontos. Se avaliarmos em metros cúbicos ou por posto, isso foi muito mais alto do que nos últimos anos. Então, eu queria saber se isso tem a ver com esse progresso, ou seja, dar mais incentivos para os revendedores ou algo do gênero. Seria interessante ouvir a respeito disso. E minha última pergunta sobre a Raiz Energia, seria interessante saber como vocês veem a seca. Você falou que a moagem teve um ritmo muito rápido, mesmo no resto do setor. A seca teve um papel importante aí, né? Você tem
alguma ideia sobre como isso vai afetar o tempo da safra? Você acha que a safra vai terminar precocemente? Quais efeitos podemos esperar daqui para frente, se é que vai haver algum efeito? É isso, muito obrigada. Muito obrigado, Thiago, por suas perguntas. Essa é uma excelente oportunidade para falar sobre participação de mercado também, porque eu me lembro que alguns dos investidores, durante o TRI, nos perguntaram a respeito do desempenho em termos de participação de mercado. Lembrando que março, abril e maio foram muito erráticos em termos de comportamento de demanda, volatilidade de preços. Foi um ambiente de negócios muito desafiador. Nós estávamos numa posição muito segura, não tivemos que mudar a nossa estratégia dramaticamente, porque sabíamos que quando as coisas normalizassem, a rentabilidade e os volumes também voltariam. E foi exatamente o que aconteceu. A nossa participação de mercado e rentabilidade em junho, como eu disse, está muito mais próxima de níveis pré-crise. Foram 3 meses, porque estamos falando até de março, considerando o ataque de hackers que tivemos, depois a Covid, aí abril e maio sendo o ápice da pandemia, acabamos tendo um cenário muito desafiador. Avaliando os números, como você disse, acho que voltamos aos mesmos níveis pré-crise e não há nenhum motivo para acharmos que isso vá mudar dramaticamente daqui para frente. Então, devemos manter a consistência, o ritmo de desempenho da Raizen. Com relação aos descontos, aos rebates, queria dizer que eles não estão totalmente associados aos volumes do trimestre. É possível que haja algum atraso entre o repasse desses descontos entre os meses. A questão é que a nossa estratégia de renovação de contratos está muito clara e também as adições às nossas redes, ao nosso pipeline. Então, sempre que fazemos uma renovação de contratos, tentamos oferecer esse modelo de descontos que tem um retorno claramente melhor em termos de alinhamento com os revendedores e na nossa relação com a rede. Com relação à raiz em energia, esse clima mais seco nos ajudou a acelerar a safra da cana, a moagem vai ser um pouco maior do que o ano passado, isso está de acordo com o plano original. É claro que se esse clima seco persistir, talvez aceleremos a safra um pouco mais, poderemos até postergar um pouco da moagem agora para concluir a moagem mais próximo do final do ano. Mas em termos de produtividade, nós temos uma melhoria associada não só ao que temos feito, temos aí um compromisso claro com a melhoria de produtividade agrícola, e nesse primeiro trimestre tivemos um aumento da produtividade agrícola total. É claro que vamos precisar de precipitação nos momentos corretos do ano, uma seca total não é o ideal, precisamos da chuva, é claro, mas na hora certa. Mas eu acho que essa safra vai ser melhor, levando a uma moagem maior e resultados melhores para a raiz, é claro. Muito obrigado, Felipe. A próxima pergunta é do Alex Falcão, do HSBC. Muito obrigado, bom dia. Uma pergunta sobre o novo normal. Pensando em termos de consumo e distribuição de combustíveis, vocês acham
que há espaço para melhorias, falando especificamente na Argentina, vocês poderiam falar um pouquinho a respeito da sua expectativa em termos de margens? Eu sei que vocês não gostam de falar sobre margens por metro cúbico, mas sem aviação, as suas margens provavelmente serão mais baixas, não é mesmo? Vocês poderiam falar um pouco sobre o que vai acontecer nessa área, por favor? Muito obrigado. Muito obrigado pela pergunta, Falcão. Com relação ao novo normal, principalmente na Argentina, eu acho que o principal desafio não vai ser tanto com relação à demanda, é claro que a Argentina está com a questão do lockdown, com a flexibilização. Esse lockdown vai ajudar a retomada da demanda, que vai ser mais gradual do que a que tivemos aqui no Brasil. Mas achamos que a demanda eventualmente vai se recuperar e vai voltar a níveis pré-Covid também. É só uma questão de tempo. Mas o principal desafio na Argentina é que nós tivemos uma parada da operação de refinaria. Isso, com a volatilidade do peso, das cotações de petróleo, produtos intermediários, produtos refinados, afetaram o estoque nesse trimestre. Então, é muito importante falar sobre esse impacto no trimestre. E o principal desafio na Argentina, daqui para frente, vai ser a capacidade, aliás, o timing de repasse da desvalorização da moeda. E também o petróleo bruto e a questão da demanda. Porque o lockdown vai ser flexibilizado e a demanda eventualmente vai voltar. É claro que nós não sabemos qual será esse novo normal, mas eventualmente os volumes no mundo todo têm mostrado que os níveis vão voltar aos níveis pré-pandemia. Com relação às margens por metro cúbico, falando sobre rentabilidade especificamente, o que eu posso te dizer é que, e eu já falei sobre isso antes aqui, esperamos que o segundo semestre do ano tenha volumes com um comportamento melhor, os preços voltando, os indicadores macroeconômicos mostram sinais de recuperação e deveremos ter uma rentabilidade a um nível de retorno muito mais próximo do que esperávamos antes da crise. Como eu disse, o segundo semestre, provavelmente nós teremos resultados mais próximos do nosso plano original pré-crise. É claro que isso, se não tivermos nenhum efeito muito grande nos indicadores macroeconômicos. Esse deve ser o cenário para o resto do ano na Raízen Combustíveis Brasil. Ok, muito obrigado. Mais uma vez, ao efetuarem a pergunta, a favor digitar asterisco 1. Favor aguardar novamente enquanto recolhemos as perguntas. Muito obrigado. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao senhor Felipe Casali para as considerações finais. Senhor Felipe, pode prosseguir. Muito obrigado. Espero vê-los novamente nos próximos trimestres e nos vemos lá. Muito obrigado. Obrigado. A teleconferência de